A ferrugem asiática foi detectada mais uma vez em 2021 na região oeste da Bahia, já no início do calendário de plantação da soja, antes mesmo do período da colheita. A praga que ataca as lavouras da oleaginosa deixou em alerta os sojicultores baianos, pois o fungo pode causar prejuízos incalculáveis no campo. Isso é seríssimo. E a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia, a ADAB, disparou o sinal vermelho para que novas ocorrências não comprometam a safra 2020-21, com expectativa de recorde histórico na produção, algo em torno de 6,4 milhões de toneladas, segundo o IBGE. E é sobre esse assunto que nós conversamos agora com o diretor de Defesa Vegetal da ADAB, Celso Duarte Filho. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso canal. Bom dia. Quais são as medidas que estão sendo tomadas pela ADAB nesse monitoramento, da ferrugem asiática? Desde o início que a ferrugem asiática da soja adentrou no território baiano, o Ministério publicou instruções normativas para implantar estratégias de controle dessa doença. E a ADAB vem, ao longo dos anos, adotando essas estratégias e monitorando a área do oeste, que cada dia, cada ano, amplia mais suas áreas de soja. E com isso, esse monitoramento, a gente detecta que em determinados municípios, todo ano, em cada safra, tende a surgir a ferrugem asiática, É comum, é um fungo, é uma doença, uma praga de convivência, e os agricultores têm que realmente ficar atentos, intensificar o monitoramento e controlar os primeiros focos, para que elas não se alastrem para outras propriedades e para outras regiões. Explica para a gente, então, como é o comportamento da ferrugem asiática, que, pelo que foi dito, ela não é extirpada definitivamente. Ela vem, volta, é preciso um monitoramento, um controle constante, mas existe alguma forma de minimizar os danos? O que o agricultor pode fazer para vencer esse problema? Olha, a maneira mais eficaz desse controle é realmente atuar seguindo o calendário proposto, e implantado pela ADAB, através da portaria 235, que é justamente definir as épocas desde plantio, colheita e principalmente o vazio sanitário. O fungo da ferrugem asiática é um fungo biotrófico, ou seja, ele precisa da planta viva para se multiplicar, Então, nesse calendário anual, existe uma época chamada vazio sanitário, que é justamente a época que o nome já diz, As terras, as propriedades não podem ter nenhuma planta de soja viva. Se a gente permite que tenha uma planta viva, o esporo do fungo vai a essa planta e vai continuar o ciclo. Então, nessa portaria define que nesse período, na região, nenhuma plantação de soja, nenhuma planta viva de soja tem que existir. Então, nesse período de mais de 60 dias, se a gente conseguir, realmente, todos os produtores conseguirem e devem fazer isso, manter a terra livre de qualquer planta viva, o ciclo do fungo quebra e a gente consegue minimizar a situação para a próxima safra. Então, é muito importante que o agricultor siga esse calendário, que ele respeite o vazio sanitário em prol da sojicultura baiana. Caso haja alguma quebra, algum plantio retardado, que adentre o período de vazio sanitário, nós vamos ter plantas vivas ainda e esse fungo vai continuar o ciclo, vai se proliferar e vai espalhar por toda a região. Agora, Celso, respeitar o vazio sanitário, como você falou, é um passo muito importante que deve ser observado atentamente sempre pelos produtores. Essa praga, a ferrugem, ela é muito visível do agricultor perceber, A planta, a folha fica é uma ferrugem mesmo, com as pintinhas, com a cor de ferrugem. Agora, você citou aí que tem umas regiões, quais os locais aí da Bahia
fortemente que já aconteceu e que constantemente vocês têm observado que acontece, a ferrugem, ela volta na lavoura? Olha, na realidade, todo o oeste, né? No Brasil, não tem mais nenhuma área que cultive soja que não tenha ocorrência de ferrugem asiática. No oeste baiano, praticamente todo ano vão aparecer e aparecem esses focos, né? Volto a dizer, o mais importante é a rápida identificação desses focos e imediatamente o controle. Infelizmente, esse controle ainda é químico, tem que se usar os fungicidas, né? Mas cada vez que se detecta um novo foco, esse foco ainda é pequeno, logo combatido, logo controlado, evita-se que ele se alastre e atinja outras áreas ou a propriedade toda, e também o consumo maior de agrotóxicos, né? Então, o que a gente quer é que o agricultor, assim que detecte qualquer foco, qualquer sinal, como você falou, é muito visível, é muito fácil identificar no campo, né? E os agricultores de soja já sabem isso muito bem, comuniquem à ADAB, para que a ADAB possa cadastrar aquele foco, né? E atuar junto com os produtores para que eles possam receber as orientações de controle e que não se alastre mais em outras propriedades. Celso, você pode trazer mais detalhes sobre os produtos químicos que são utilizados pelos agricultores no manejo e combate à ferrugem asiática, as etapas mesmo desse trabalho, como eles devem manusear todo o material de forma a conseguir um bom resultado nessa resistência à praga? Existem no mercado alguns fungicidas aprovados pelo Ministério da Agricultura para o controle da ferrugem asiática da soja, né? E o agricultor tem que estar atento a isso, somente usar esses produtos registrados no Ministério, e a ADAB também fiscaliza tanto o comércio e o uso dos agrotóxicos no campo, né? E seguir as recomendações do fabricante, quanto à dosagem, quanto ao uso de proteção individual, os EPIs, né? Para que proteja o aplicador, protejam as pessoas que estejam ali envolvidas no tratamento químico, né? E, com isso, respeitando toda a indicação do fabricante. É muito importante voltar ao início da conversa sobre o vazio sanitário, porque caso a região, os agricultores não respeitem o vazio sanitário, a ferrugem da soja a tendência a aumentar e se alastrar mais ainda. E, com isso, tem a aplicação de mais fungicida. E o que é que acontece com a aplicação de maior número de fungicidas ou maior dosagem de fungicidas? É que esses fungos começam a ficar resistentes. E aí é que mora o perigo. Então, os fungos resistentes a praticamente alguns ou quase todos os fungicidas, a gente vai ficar sem a opção de controle da ferrugem. Então, é muito importante que o agricultor tenha em mente isso, tenha consciência de que, respeitando essas medidas para mitigar a ocorrência, a infestação do fungo, é muito melhor para o bolso, para o meio ambiente, para a cultura da soja, respeitar o calendário do vazio sanitário. E, Celso, tudo que a agricultura não quer neste momento é que essa praga ela fique forte e resista a todos esses defensivos, né, que costuma se usar. Agora, a ADAB, como ela costuma fiscalizar esse cumprimento do calendário do vazio sanitário entre os meses de junho e setembro, buscando quebrar o ciclo dessa praga, como você bem lembrou. Como foi feito esse trabalho no ano passado? Olha, na realidade, o ano passado, como todos sabem, né, o mundo todo sabe, foi um ano atípico, e o período mais importante que a gente atua na fiscalização é justamente no vazio sanitário. Ou seja, do final da colheita até o final do vazio sanitário, é justamente de junho a setembro. Então, nossa equipe de campo lá do Oeste, né, enfrentou dificuldades de acesso às propriedades por questões de segurança dos proprietários, enfrentamos também fechamento e dificuldade de deslocamento das nossas equipes a outras cidades, outros municípios. Alguns também da própria equipe técnica tiveram restrição para conduzir o trabalho por questão de pertencer a grupos de risco. Enfim, a pandemia tirou a gente da nossa normalidade
e algumas metas realmente elas não conseguiram ser executadas 100%. Mas só para vocês terem ideia, na região toda oeste plantada de soja, a ADAB conseguiu fiscalizar em torno de 650 propriedades, isso gira em torno de 800 mil hectares de soja. Então, continuamos o trabalho, nós mantemos todos os programas fitossanitários, não só o da soja, o do cacau, o do algodão, em pleno funcionamento, né? Mas com essas limitações que a própria pandemia impôs. Então, a ADAB mantém em todas as áreas, em todas as culturas na Bahia, as equipes de pronto atendimento, fiscalizando, monitorando, para que evite que essas doenças, essas pragas, comprometam o patrimônio agrícola da Bahia, né? E é importante a gente destacar, Celso, o esforço da ADAB para o combate a essa ferrugem asiática, ele está sendo feito porque essa cultura da soja é muito tradicional e ela tem uma importância muito grande para a economia, geração de empregos e renda do estado da Bahia. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Hoje nós temos uma área aproximadamente de mais de 1.500.000 hectares plantados com soja. É o carro-chefe da agricultura da Bahia e ocupa 65% total da área cultivada na região. Temos aí isso representa 5% da produção nacional, né? E 58% da produção do Nordeste. Então, assim, é muito importante a soja para a região. Cada ano a Bahia vem batendo recorde, né, de produtividade e produção e ocupamos hoje o 6º lugar dentre os países produtores, né? A gente vê aqui em primeiro lugar Mato Grosso, depois Paraná, Rio Grande do Sul, e aí nós estamos em 6º lugar e, lógico, isso também reflete no panorama nacional. O Brasil hoje, ele é o 2º maior produtor de soja do mundo, perde apenas para os Estados Unidos, e a previsão desse ano não se concretizou, mas quase isso, e a previsão dessa safra agora é que realmente o Brasil até ultrapasse os Estados Unidos. Então, é uma cultura que é muito importante para a Bahia, para a região do Oeste. Lá nós temos uma agricultura altamente tecnificada, contamos com associações de agricultores com um espírito muito profissional, né? Eles usam tecnologia de ponta para aumentar a produção, a produtividade e, lógico que, pelo controle da natureza em relação às chuvas e às pragas, eles desempenham, eles fazem o que podem realmente e o que devem fazer de forma bem tecnológica, mas, infelizmente, não dá para controlar tudo. Então, é muito importante a cultura da soja no Brasil e na Bahia, e visto isso que a gente vê o desenvolvimento da região, gerando emprego e renda, justamente por causa da cultura da soja. Então, temos que preservar, temos que unir forças aí para combater essa e toda e qualquer praga que venha influenciar e destruir nosso patrimônio agrícola. Celso Duarte Filho, diretor de Defesa Vegetal da ADAB, muito obrigada pelas suas informações tão preciosas e importantes aqui na nossa entrevista. Muito obrigado.